Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles. Aqui no meu canal mesmo. Eu chamo sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Chama! Aí eu vou, lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse por você, ou melhor, vou falar por 1.719.024 pessoas. Fechou? Tamo junto. Escreve aí, chama, compartilha isso aí. Vamos ver se esses dois caras aguentam o desafio aí comigo. Primeira coisa. Eles já aguentaram o desafio com você. Você perdeu pra eles e eles foram pro segundo turno. Mesmo você cometendo todos os crimes eleitorais que você cometeu, né, senhor Pablo Marçal? É absolutamente normal da parte dos caras que venceram a eleição ou fazer um acordo com você pro segundo turno ou simplesmente ignorá-lo, certo? Ainda mais porque Pablo Marçal não tinha proposta nenhuma pra nada. Há, porém, uma intenção no que ele tá fazendo, tá? Ele tá se propondo a mediar, né, ou melhor, ele vai inquirir os candidatos, né, em nome do povo, e eu acho muito engraçado que ele faz em nome do povo, mesmo sendo um candidato que teve uma votação importante, mas que não é ele em si o povo, porcaria nenhuma. No momento em que o Ricardo Nunes se encaminha para uma vitória que é sólida, mas que não é garantida, tá? Já houve casos na história que alguém que estava levando uma grande vantagem, chega à reta final, o outro passa. O eleitorado do Boulos é naturalmente um eleitorado mais convicto para comparecer às urnas do que o eleitorado do Ricardo, e o Boulos conta com isso. O Boulos também conta, tá, com o Marçal transferir menos os seus votos para o Ricardo, ou seja, a transferência de voto do Marçal para o Ricardo ser baixa. Então tudo que o Boulos precisa é do Marçal criando o caso com o Ricardo Nunes. Tudo que o Boulos precisa é isso. Vocês lembram quando passou o primeiro turno, o Marçal praticamente declarou voto no Boulos. Você lembra disso, né, Riso? Sim. O Marçal praticamente declarou voto no Boulos, ficou atacando o Ricardo Nunes, atacou muito o Tarcísio, tá? E foi lá vender o curso dele pros otários dele. Ele, tá, que é um sujeito muito ególatra, claramente ele sentiu a derrota. Ele sentiu que ele foi moleque quando cometeu o erro fraudando o documento lá, e isso foi uma fraude mesmo, e foi um crime, e eu espero que ele pague caro por isso, tá? Ele também é um sujeito que vem cruzando linhas, tá? Isso precisa ser colocado aí dentro do bolsonarismo, então ele ataca o Bolsonaro, e foi pro pau ali com os caras e tal. E dado que ele deseja ver a derrota do Nunes, porque isso é uma maneira de mostrar que ele é muito poderoso, ele atuar agora com o Guilherme Boulos, tá, às vésperas do segundo turno, vamos dizer, é sintomático do tipo de sujeito que a gente tá lidando, tá? Ele vai fazer essa convocação. O Nunes não vai na convocação, porque o Nunes não precisa ir na convocação. Aí ele virá a público atacar o Nunes, chamando o Nunes de covarde, falando que o Nunes não respeita a população de São Paulo, tentando tirar às vezes ali 1, 2, 3%. Lembrando, ele teve 28% dos votos. Se ele consegue fazer o Nunes perder um pedaço importante disso, virar pro Boulos ele não vira, mas no mínimo fazer um não comparecimento, ou seja, fazer com que esse eleitor não vá votar, ele já fez a contribuição que ele precisa com o Boulos. Eu já falei em outras lives, que a gente tem informações, que há uma conversa dele com a turma do Boulos, no sentido de ajudar o Boulos de uma maneira no segundo turno, em troca do Boulos, vamos dizer, amainar ali os ataques que ele vinha fazendo jurídicos ao Pablo Marçal, dado que o Pablo Marçal corre riscos de perder direitos políticos caso o crime que ele cometeu não passe impune, tá? Porque realmente, assim, ele cometeu talvez a maior fraude eleitoral envolvendo fake news desde a redemocratização, o caso mais bizarro, né, em termos de repercussão e tamanho que a gente viu, tá? É uma fake news descarada, cara de pau, completamente insana, que ele resolveu divulgar, tá? E aí, veja só como tá óbvio que é esse jogo, e como a gente já trouxe essas informações antes pra vocês estão vendo que a gente, né, quem tem informação e traz e te respeita, sabe mais. Veja a resposta do Guilherme Boulos, isso não é literalmente um endosso da estratégia que a gente tá falando. O Boulos falou: eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir? Bom, parece que são duas amiguinhas vingativas, né? Duas meninas más brincando no recreio falando mal da amiguinha, né?
Parece que Guilherme Boulos e o Pablo Marçal são amigos de longa data. Se adoram, se falam há muito tempo. É no mínimo curiosíssimo ver o tipo de relação que está sendo estabelecida entre dois sujeitos que, assim, se atacaram de maneira baixíssima, mais o Marçal com relação ao Boulos do que o Boulos com relação ao Marçal, tá? E assim, no momento que a gente viu o Boulos tendo sua honra, vamos dizer, assediada de uma maneira tão vil, através de um documento daqueles. Ou seja, o Boulos é alvo de um ataque que, pra mim, é um ataque baixo num nível, assim, que o correto que ele deveria fazer com o Marçal, enfim, são coisas inomináveis aqui, tá? Fosse ele um sujeito honrado, o Boulos não é um sujeito honrado. O Boulos pode ser qualquer outra coisa, um homem honrado ele não é. Aí ele tá ali, participando desse jogo de comadre. Repararam isso? Digite 1 se vocês repararam, tá? Estão colocando aqui no comentário, que nojento o Marçal. Mais nojento do que o Marçal é o Boulos. Mais nojento do que o Marçal é o Boulos, que em nome dessa negociaçãozinha com ele, combinou o jogo com ele. Assim como ele combinava o jogo dele com o Datena, né? A gente não pode esquecer que o Datena, ele lançou uma candidatura, deve ter sido muito bem convencido a isso, tá? Para fazer um jogo de comadre com o Boulos e roubar um eleitorado do Nunes e aí guardar esse eleitorado do Nunes pro Boulos no segundo turno, tá? Na prática, a gente olha aqui o caso Marçal, e a gente vê a mesma coisa acontecendo de uma maneira ainda mais tosca. Muito bem lembrado pelo Riso, ele vai botar na tela aqui, né? Que a seguinte matéria do Metrópolis, o Boulos falou: Boulos promete incorporar propostas de Marçal, abre aspas, que é um compromisso, tá? Ele falou que vai adotar o conceito das escolas olímpicas e de não governar de porta fechada. Ou seja, o Guilherme Boulos veio a público, Rafael Riso, 3 dias depois de ser alvo de uma fraude, assim, desumana do senhor Pablo Marçal, falar que ia incorporar as propostas dele tal qual um psicopata. Por isso, meus amigos, que a esquerda é sempre isso aí. Nunca se esqueçam do que é a esquerda, tá? Eles veem um psicopata, mas eles veem a oportunidade, inclusive, com o psicopata. E jogam junto. E aí me parece que eles, inclusive, são psicopatas aí nesse jogo. O fato do Boulos tá querendo usar esse tipo de subterfúgio pra tentar vencer a eleição não é apenas sinal de desespero, é sinal de total e completa falta de caráter. O cara humilhou ele em público. O cara, vamos dizer, mentiu de maneira descarada pra acabar com a honra dele. Ele tava tentando usar a honra dele de escada pra crescer. Aí ele fala, não, deixa eu fazer esse joguinho aqui. Aí fica comentando, só faltou botar um foguinho ali, né? Um foguinho pra sabatina do Pablo Marçal. Porque é óbvio, a questão do Boulos há uma transferência de votos do Marçal pro Nunes, que garante uma forte vitória no Nunes no segundo turno. Essa transferência de votos, meus amigos, é uma transferência de votos natural. É um eleitor que é fortemente antipetista, que não vai votar no Boulos. O que o Boulos precisa fazer? Não é transferir o voto do cara que votou no Marçal pra ele. O Boulos precisa fazer com que esse cara não compareça à urna. Haja uma gigantesca campanha de descomparecimento. Como você vai fazer o descomparecimento? Pegando uma fração desse eleitorado que está altamente engajado nas coisas do Marçal, usa esse eleitor que está engajado para pegar a raiva do Marçal através de algum tipo de briga que o Marçal criaria com o Nunes, faz assim, eu lá vou votar nesse Nunes. Que é isso que eles estão fazendo, eles estão criando esse caso aqui, tá? Esse caso, para poder dar certo, precisa que o Boulos endosse. Aí o Boulos vai lá e endossa publicamente. E aí eu pergunto para vocês, isto é a direita brasileira? Lembra que eu falei ontem na live dos fingidores, da direita Cíntia Chagas, né? Essa direita de fingidor, essa direita de simuladores de conservadorismo, simuladores de religiosidade, simuladores de ódio ao crime ou ódio à corrupção, tá? Tem simulação mais canalha do que a do Pablo Marçal? Ele que se colocava assim, inimigo do consórcio comunista, e ele próprio denunciava, ali com razão, tá? Que o Datena tava servindo de escada pro Boulos e jogava pro Boulos, algo que a gente já denunciava muito antes de começar a própria eleição. Ele vai lá e ele joga com o Boulos no segundo turno. E os fãs dele, e os picaretas que se aliam a ele, estão lá, isso aí! A isso se dá o nome de direita no Brasil. Aí eu me pergunto, meu Deus do céu, o que virou o nosso campo político? Tem fãs bolsonaristas desse canalha, desse vagabundo, desse sujeito vil, tá? Que apontavam pra gente e falavam assim, pra pedir impeachment do Bolsonaro, o MBL subiu num palanque, tinha gente das esquerdas, não sei o quê. Tinha elementos de esquerda. Nenhum petista, mas tinha elementos de esquerda sim.
E o Kim assinou um pedido de impeachment que também o PT assinava. Sim, era um pedido de impeachment, né? Vários deputados vão votar num pedido de impeachment. Uma coisa meio óbvia, né? Você tem que ter algum tipo de maturidade política nisso. Estas pessoas que não entendem, né, um contexto de impeachment e um pedido de impeachment, que todo mundo precisa assinar, elas fingem, se fazem de louco, né? Fingem demência. E vem agora achar natural uma aliança eleitoral entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Eu não fiz uma desmunhecada, eu só peguei um cravo, que o meu café vem cravo, tinha um cravo jogado aqui, eu só arremessei aqui. Pra aparecer, eu falei assim, ó. Uma aliança eleitoral, querida. Então, esse tipo de aliança que é construída, tendo como objetivo, vamos dizer, desconstruir. O Nunes, que não merece a nossa defesa, mas que precisa ganhar, preciso colocar nesses termos, tá? Que tem como objetivo, número 2, atacar o Tarcísio, e que tem como objetivo, número 3, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar assustados, tá? Pavimentar alguns acordos junto a acordos superiores para permitir que o Marçal concorra em 2026. E aí você vai entender para que o Marçal quer concorrer em 26. Eu tô com umas informações de bastidores bem legais sobre essa brincadeira. O Pablo Marçal tá cogitando agora, tá? Não sair para presidente da República e sair para governador do estado de São Paulo, num acordo, sabe com quem? Jair? Messias. Bolsonaro. Com ele. Não acredito. Num acordo com Jair Messias Bolsonaro. Porque aí ele endossa o Bolsonaro como candidato a presidente, não arruma briga com o Bolsonaro, e ele faz com que o Bolsonaro não tenha competição de quem, senhor Rafael Almeida Rizzo? O próprio Marçal. Lógico, e Tarcísio. o Tarcísio. Porque se o Marçal já se coloca como candidato a governador, o Tarcísio não fica numa posição que ele tem uma eleição certa para São Paulo, e aí ele pode tentar se arriscar para presidente. Não. O Tarcísio fica tapado em cima pelo Bolsonaro e tapado embaixo pelo Marçal. Aí só resta ele tentar brigar pelo apoio do Bolsonaro contra o Marçal. E aí entra a seguinte coisa. Como é que estão as eleições em Curitiba, senhor Rafael Rizzo? Cristina Grêmio, Sim. que concorre pelo Partido da Mulher, lá, um partido idiota, completamente louquinha das ideias, apoiada por gente do tipo Paulo Cogos, assim, o hospício Cristina Grêmio concorrendo, e do outro lado o PSD aliado com o PL, tendo o Paulo Eduardo Martins, aliado histórico do Bolsonaro, como candidato a vice. Era o nome dos bolsonaristas, tá? Aí o Bolsonaro, descumprindo o que ele próprio fez com os próprios aliados, com o próprio partido que faz parte, falou, não, agora eu apoio a Cristina Grêmio, mudei de opinião. Ora, o que o Bolsonaro fez com o Pimentel e com a Cristina Grêmio é literalmente o que ele pode fazer com o Tarcísio aqui em São Paulo. E não pense, vocês estão assistindo, que o Bolsonaro não faria isso com o Tarcísio. O Bolsonaro está incomodadíssimo com o fato do Tarcísio ter vencido o Marçal aqui. Porque o Tarcísio saiu forte, tudo que o Bolsonaro tem é medo de alguém forte. Aliás, tem matéria disso, a Folha soltou uma matéria, e se conseguir procurar, Riso. O Bolsonaro fez um evento com o Nunes e com o Tarcísio, e no evento, em vez dele, que era um evento supostamente de apoio ao Nunes, o Bolsonaro foi no evento, ele não falou nada do Nunes, ele não falou nada do Tarcísio, ele falou só dele, falou que ele é o cara da direita, que ele tem que concorrer a presidente, tá? E aí ele, inclusive a foto da matéria, tá? É ele olhando pro Nunes apoiando, ou pro Tarcísio, apontando pra cara do Tarcísio, só que ele faz questão nos eventos que tá o Tarcísio de submeter ele, governador de São Paulo, a atos de vassalagem e humilhação pública, de modo a mostrar que ele é o chefe, que ele que manda, que ele é o candidato. E ele faz isso o tempo todo quando ele tá lá do Tarcísio. Todas as vezes que ele tá lá do Tarcísio, ele tenta fazer isso, por quê? Porque ele vê o Tarcísio como ameaça. E ele vê o Tarcísio como ameaça, tá? Muito porque o Tarcísio não fez o que ele fez nessas eleições. O Bolsonaro precisa ser entendido como um covarde, como um cagalhão, como um homem medroso, um homem fraco, um homem que não tem palavra, um homem que não serve pra liderar nem a droga da casa dele, tá? E aí esse cara quer enfrentar o Lula e perder novamente pro Lula, e com base nisso, estando inelegível, fica tentando massacrar e diminuir a única opção que existe no próprio campo da direita. E aí, por que ele faz? Como é que ele constrói isso aí? Ele topa se aliar com o Marçal, que tava comendo o público dele. Essa matéria aí, ó, inelegível, Bolsonaro diz ao lado de Tarcísio que é o candidato da direita em 26. Esse presidente participou pela primeira vez de um evento de campanha de Ricardo Nunes. Eu vou ler a matéria aqui com vocês, pra vocês entenderem, tá? O nível de bizarrice disso tudo, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que ele será o candidato da direita à presidência da República em 26. A declaração foi feita em entrevista após o almoço com o prefeito Ricardo Nunes e ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que vem sendo apontado como presidenciável. Ao responder sobre o pleito de 26, ele reforçou que vê sua inelegibilidade como perseguição. O questionado de quem disputaria seria o Tarcísio respondeu em referência ao seu próprio nome do meio. O nome é Messias.
Tipo assim, gente, isso aqui significa reeleição do Lula. Reeleição do Lula. Esse demente tá querendo reeleger o Lula. Que é isso que esse cara tá fazendo. Ele tá inelegível, e não é que ele tá argumentando, eu vou acabar com essa inelegibilidade, vou resolver. Não, ele tá falando, é injusta, então eu sou candidato de qualquer jeito. Por quê? Porque realmente, ele pode tentar concorrer com liminar pelo PL, aí ele concorre com liminar, faz os deputados federais dele pelo PL, e aí se ganhar ou perder a eleição, dane-se. Pelo menos ele mantém a liderança na direita, que na cabeça dele é o mais importante. Entenda a cabeça do Bolsonaro. Pro Bolsonaro, tá? Tal qual o Lula, ninguém pode surgir que o destrone no campo. Então ele roubou o campo da direita conforme ela foi nascendo por conta das manifestações, toda aquela história que eu já contei várias vezes, tá? Aí ele se tornou uma liderança, as pessoas acharam que era uma liderança legítima, e ela se tornou legítima dado que as pessoas votaram nele muito, né? E se apaixonaram por ele. Só que ele é um bosta, ele é um inepto, ele é um burro, ele é um débil mental. E é um cara que tudo que ele tem é o próprio carisma, então ele tá tentando manter, né? Então vamos lá. Bolsonaro afirmou ainda que caso consiga reverter sua elegibilidade, ganharia de Lula em 26. Eu tenho certeza de que eu ganho. Caso consiga reverter a elegibilidade, né? Vamos lá. Quem é o substituto de Lula? Não tem. De Bolsonaro tem um montão. Eu colaborei a formar a liderança. Estou muito feliz com isso, diz o presidente. Aí veio o Tarcísio, que é obrigado a fazer essas vassalagens, ele vai lá. O candidato a presidente é Bolsonaro, reforçou o Tarcísio. O governador também foi questionado sobre em qual data iria sair do Republicanos para se filiar ao PL, mas apenas sorriu e disse que só responderia sobre a eleição de São Paulo, tá? Porque existe essa pressão, realmente. Ao falar da disputa em Goiânia, Bolsonaro criticou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com quem trava uma batalha na cidade. Caiado, que é cotado como presidencial 26, apoia Mabel, enquanto Bolsonaro quer Fred Rodrigues. Bolsonaro disse que estará em Goiânia domingo votando com o Fred. O que nos surpreendeu agora, segundo eu vi na imprensa, o Caiado aceitou o apoio do PT pelo Sandro Mabel. Quem diria, o cara da UDR que fala grosso, gosta de ranger os dentes e sair, agora aceitou o apoio do PT. O PT não apoia de graça, não tem amor lá não. Alguma coisa foi aceitada. Ah, jura, e o seu partido PL, o Bolsonaro, que aceitou o PT em inúmeros lugares, que no Maranhão, no estado do Maranhão, ganhou inúmeros municípios, fechando lá o acordo com o PT, que está fechado com o PT em inúmeros municípios na Paraíba, inúmeros municípios na Bahia. Você não fala isso dos seus candidatos? Eu acho, no mínimo, nem cômico, tragicômico, o Bolsonaro vir com esse tipo de coisa. E não sou eu aqui a via defender um sujeito como o Caiado, que eu não gosto do Caiado. Eu não gosto do Caiado. Mas posto isso, tá? O Caiado é um ser humano 1000 vezes melhor do que o Bolsonaro. O Caiado, vocês sabem qual é essa implicância com o Caiado, né? São duas. A primeira é pelo fato do Caiado se colocar como pré-candidato a presidente em 26. Pro Bolsonaro isso é um absurdo. Ninguém pode. A segunda coisa é que durante a pandemia, se vocês lembrarem, o Caiado, que é médico de formação, não conseguia aceitar aquelas loucuras que eram preconizadas pelo Bolsonaro. E ele, por ser médico, falou, não, aqui em Goiás não vou deixar o Bolsonaro vir com essas loucuras. Porque o Bolsonaro estava pregando, não tem que ter isolamento, afastamento social, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, ficou aquele papo de cloroquina. E o Caiado é médico. E assim, eu vou falar aqui, eu já conversei com o Caiado. O Caiado é médico e é cioso de ser médico. É um defensor de boas práticas, me disse, isso é um tema que é muito importante para ele. O Caiado falou, não, aqui não vai ter essa bagunça. O que aconteceu? Foi massacrado. Porque, obviamente, a população de Goiás, né, que vota no Bolsonaro, já aqui eu tô antevendo o marçalismo, né, é dotada também de uma incrível capacidade para insanidade pública e para demonstrações políticas de absurdo, né? Então, o povo de Goiás falou, não, vou cancelar o meu governador Caiado. E aí o Caiado teve que voltar atrás e para se reeleger teve que virar um puxa-saco do Bolsonaro, mostrando também que as convicções medicinais do Caiado não resistem às suas convicções eleitorais de momento, né? Aí a medicina fica um pouco de lado aqui, em nome, obviamente, da conjuntura política, tá? Não que ele deva ter, vamos dizer, ter se submetido ali ao Bolsonaro, tá? Mas o fato próprio de que depois o STF tirou os poderes do Bolsonaro para essas coisas, deu poder para os governadores e para os prefeitos, e o próprio fato de que o Caiado, com base nisso, deu uma apoiada ao Bolsonaro e ganhou a eleição para governador, faz com que o Bolsonaro tenha uma raiva dele, sim. O Bolsonaro tem raiva dele, sim. Tá? O Bolsonaro não gosta do que aconteceu na pandemia, porque ele trata o Caiado como se fosse um sujeito desobediente, tá? Como parte até a turma do, vamos dizer, João Dória e tal. Era aquelas teorias conspiratórias que ele próprio Bolsonaro cria. Então, é importante fazer uma leitura disso aí, tá? Antes de deixar a churrascaria no qual concorreu a conversa com a imprensa e o evento da campanha de Nunes, Bolsonaro foi perguntado sobre qual a sua avaliação do evento. O ex-presidente respondeu, nota 10,
e disse que está confiante com a campanha de Nunes. Tarcísio também avaliou como positiva a participação de Bolsonaro no almoço. A militância está muito animada e eu estou sentindo isso na rua. Eu acho que ajudou sim, afirmou Tarcísio. Declarado inelegível pelo TSE, Bolsonaro não poderá figurar na urna eletrônica pelo menos até 2030. Ele foi condenado por abuso de poder político, econômico e uso indevido, blá 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 blá. Beleza, a gente já sabe o caso aí. O que acontece, tá? O Bolsonaro, ele está sem direitos políticos, o Bolsonaro não pode concorrer em 26. Ele pode tentar alguma coisa por liminar, sim, tá? No mínimo para aparecer na urna e aí fazer com que seus acólitos votem nele, nos candidatos a deputado federal ali pro partido PL, tá? E aí a roda gira, tá? Mas acima de tudo, ele não perderia a liderança, a prerrogativa de líder da direita que ele tem. Naturalmente, isto é uma insanidade, tá? Mas o Bolsonaro é dado esse tipo de coisa porque tudo que ele tem, eu já falei pra vocês em lives, é a imagem dele. O Bolsonaro não construiu partido, o Bolsonaro não construiu uma rede, sei lá, de comunicação, o Bolsonaro não construiu um projeto sólido de Brasil, o Bolsonaro sequer montou, vamos dizer, uma estrutura política particular do bolsonarismo. O Bolsonaro apenas tem o seu carisma, e tão logo o carisma é esvaziado, que foi o que o Marçal demonstrou publicamente, o Bolsonaro é esvaziado. E mesmo seus aliados, que foram construídos na base de muito like, view e etc., também o abandona tão logo pinte um novo mito do momento. Então eu acho que ele está agora num processo de ganhar energia novamente, de, vamos dizer, se colocar como, vamos dizer, candidato e tudo mais, e isso faz sentido para ele, tá? É muito louco. Agora, vejam o seguinte cenário. Num cenário que o Bolsonaro fica se firmando como candidato a presidente, que ele impede, por exemplo, no ano de 2025 para 26, que outras figuras surjam, tá? Que esse é o lance. Ele impede que outras figuras surjam. E ao mesmo tempo que o Marçal se coloca como candidato a governador de São Paulo, você não vai poder ter o Tarcísio como candidato a presidente. O Tarcísio ficou cercado. E é uma belíssima jogada, tanto do Marçal quanto do Bolsonaro, pensando obviamente no proveito próprio, tá? Fazer isso. Ah, mas Renan, isso fortalece o Lula. E vocês acham que alguém ali está preocupado com essas conversas? Falar que você é anti-esquerda, que você odeia o PT, é conversa só para levar o voto de tonto. No fim do dia, o interesse é, vamos dizer, exclusivíssimo e particularíssimo, tá? Deles próprios. Eles estão cuidando apenas do rabo deles. E você que é um eleitor antipetista, você é o trouxa, você é o último a saber. Até porque no poker, quando você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você. Tá? Essa é a regra milenar, o poker não é milenar, vocês entenderam, né? É que é a regra milenar para você entender como é que funcionam essas questões políticas. Se você não sabe quem tá sendo otário na rodada, o otário é você. Até porque o Tarcísio, em última instância, vai tentar se compor com alguém, tá? Agora, por PT, essa história é magnífica. E tem mais uma coisa, até bem notada por um amigo nosso do Paraná que comentou, e eu acho que é importante falar isso. Se o Bolsonaro mantém uma candidatura dele até o final, até lá para julho de 2026, senhor Rafael Rizzo, o que acontece? Ele impede qualquer um de criar uma candidatura alternativa. E aí, se ele tiver que retirar a candidatura, ele vai transferir o prestígio dele para quem ele escolher, você entendeu? Sim. Então, se ele se mantém candidato, ninguém pode crescer como candidato. Ninguém cresce como candidato, ele se mantém como única alternativa. E aí, chega às vésperas da eleição, ele, não posso, vai ser, sei lá, meu filho Eduardo, tudo jogando aqui o nome, vai ser fulano de tal, vai ser Beltrano. Ele logo joga pra Beltrano, joga pra fulano de tal, a galera se submete a ele, esse fulano ou Beltrano de tal perde a eleição pro Lula, que pra mim, num cenário desses, é quase pedra cantada aí, né? E nós estamos lenhados. Nós estamos realmente bem lenhados. Tá? Tô falando assim, bom português. Nós vamos assim com a direita completamente tomada por picareta. Nós vamos com o Lula enfrentando um inimigo que tá com rejeição alta. Eu preciso lembrar pra vocês, cara, a rejeição do Bolsonaro não diminuiu desde que ele saiu do poder. Pelo contrário, a rejeição do Bolsonaro aumentou desde a saída dele do poder. Não só com a própria base, mas com um eleitor que já tá cansado desse tipo de patifaria. Tem uma galera que cansou desse tipo de patifaria, mesmo, tá? Vamos lá. Segunda coisa, por que estão falando aí bem-vindo à missão Ciro Gomes? O que está acontecendo aí de Ciro Gomes? Um cara pimbou aqui pra... Enfim, depois a gente pode ler, ou você quer ler agora? Não precisa ler agora. Mas o cara pimbou aí sobre isso. Estão falando assim, o Ciro Gomes ir pra missão? Não tem sentido o Ciro Gomes vir pra missão, tá? O Ciro Gomes é um cara, assim, a gente já conversou com várias pessoas do PDT, sabe, a galera nacionalista, já tivemos uns papos legais. A questão toda é assim, o Ciro Gomes é um cara muito soberbo. Se ele tivesse com vontade de conversar, olha, eu converso com muita gente. Ele poderia conversar conosco. Ele nunca quis conversar com ninguém. Mesmo quando a gente recebeu ele no caminhão de som pela manifestação do impeachment
do Bolsonaro, o pessoal do PDT foi educadíssimo lá no Caminho do Som. Educadíssimo. A equipe do PDT é irrepreensível. A equipe lá, tudo turma dele mesmo. Mas ele em si, ele é um cara soberbo, tá? Ele dificulta qualquer tipo de conversa. Eu definitivamente não traria num partido que a gente tá montando alguém pra ser soberbo, entendeu? A gente não é soberbo entre a gente, já falei pra vocês. A gente é leve, essa é uma característica nossa. Talvez seja uma característica até geracional. Agora, conversamos demais e conversaremos muito. Eu vou falar agora do nosso papel numa eleição dessas, tá? Pra mim tá muito óbvio, tá? Que a missão vai ter um candidato a presidente em 2026, tá? E nós precisamos construir essa candidatura. Tá? É uma pena que o Arthur Duval esteja, por hora, inelegível. Tá? Porque o Arthur seria um baita de um candidato a prefeito. Desculpa, presidente da República. Tá? E eu trabalharia muito numa candidatura do Arthur. Eu acho que o Arthur seria a coqueluche das eleições. Não sendo picareta, tá? Porque vocês sabem como é que foi o Arthur para prefeito em 20, desculpa. Foi contundente, foi explosivo, mas era uma máquina de propostas, uma máquina nos debates. Tá? Eu acho que o Arthur faria muito diferença. E eu espero que o Arthur consiga recuperar os direitos políticos dele pra gente lançar em 26 nesse contexto. A gente tem que mostrar que existe uma alternativa pra direita. Mas tem outros nomes. Cara, a gente tem o Beraldo, nós temos o Paulo Cruz. A gente tem nomes interessantes pra lançar em 26, sim. Tá? Paulo Cruz nem sabe. Quando ele vai ouvir isso, ele quer me lançar pra presidente, né? Sim, cara, temos nomes bons, tá? E o fato é, nós temos que ter um nome alternativo para participar das eleições de 26 e para mostrar que ser de direita não é ser coisa de mongoloide, ser de direita é ser popular, ser de direita é ter projeto para desenvolvimento no Nordeste, ser de direita é querer eliminar fisicamente todas as facções criminosas do Brasil, ser de direita é querer acabar com o voto comprado, tá? Ser de direita é querer enfrentar o centrão como se enfrenta a própria esquerda, tá? Ser de direita é não aceitar interferência externa no Brasil através de ONGs que botam dinheiro vagabundo aqui no Brasil para acabar criando guerras e conflitos internos baseados nessa indústria woke, tá? Ser de direita pode ser todas essas coisas, tá? E não apenas as repetições de chavões ou puxa-saquismo desenfreado a um tipo de vagabundo como Jair Bolsonaro, tá? Citaram Amanda 26, belo nome, falar, eles são machistas, soltar uma mulher como candidata a presidente, adoraria Amanda também presidente, tá? Aliás, faça uma enquete aí, né? Bota aí, Arthur, Amanda, Paulo Clubes ou Beraldo, quem a galera gosta mais aí pra gente soltar como presidente, tá? Eu acho o seguinte, cara, o papel nosso para as eleições de 26 tem que ser esse. Ninguém garante que a gente vai ganhar, mas vai que a gente vai muito bem, vai que a gente surpreende, vai que a gente faça um trabalho bom. E assim, na eleição de 26 vai ter que ser na raça, tá? Nós vamos ter, a missão terá, estando pronta, fundo partidário, terá fundo eleitoral, que tem que ser focada nos candidatos. Se é pouquíssimo dinheiro, uma candidatura a presidente nossa vai ter que ser bancada com recurso privado, vai ter que ser tudo com recurso privado, a gente vai ter que correr ali o nosso trecho pra gente conseguir montar, vamos dizer, uma bela campanha. Só que eu acredito no nosso trabalho, eu acredito nos nossos líderes e eu acredito que nós somos o melhor grupo político do Brasil e tendo a possibilidade de participar do principal palco eleitoral de 2026, que será a eleição presidencial, nós vamos começar a abrir caminho para algo muito novo, tá? Participar das eleições presidenciais vai mudar o jogo, não só pra gente, mas pro Brasil. As pessoas vão começar, é possível fazer algo bem diferente. E sim, é sim, tá? Ó, tá aqui, quebra-pau aqui, tá ganhando Arthur Duval, segundo lugar Beraldo, terceiro lugar Paulo Cruz, quarto lugar Amanda, tá? Arthur com praticamente 50% dos votos aqui, liderando a nossa enquete de presidenciável da missão em 2026, tá? Interessante, hein, senhor Rafa Almeida Riso? Muito interessante. Tutuzão aí, batendo praticamente metade aí. Mas é uma discussão que a gente vai precisar construir, tá? O fato é, a missão não vai ficar de fora das eleições de 26.